Olá, você ligado nas ondas da Rádio Band News FM, também no YouTube da Rádio Band News FM, em todas as plataformas de streaming. Tá no ar mais um episódio do nosso Pretoteca. Eu sou Cíntia Martins. Eu sou a Luana Pereira, estou aqui mais uma vez. Se acostume com o meu rosto. Eu e Cíntia Martins dividiremos esse espaço aqui toda sexta-feira, 7h30 da noite, também nas redes sociais da Band News FM. E Cíntia, assim... Só falar uma coisa, fazer mais um mistério para antes da gente apresentar. A gente grava da nossa sala digital, Exatamente. Né? Parceria da Band com o Google, né? Que faz uma parceria com a gente aqui. A gente também levanta dados importantes sobre os temas que a gente vai tratar aqui hoje. E o tema de hoje, Luana Pereira, é com você. Vamos dar um spoiler primeiro para o nosso ouvinte? Bora. Spoiler muito bem dado, você viu aí a parceria de Lucas Carlos com ele, que é o nosso convidado de hoje, Rashid ou Michel, né? Depende de se você está em casa, se está com a sua mãe, aí vamos chamar de Michel, seu filho. Seja muito bem-vindo, Michel Dias Costa, paulistano de 37 anos, que a gente tem a honra de receber, estender o tapete vermelho para receber o Rashid aqui hoje. Que alegria, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Obrigado a vocês, que isso, tapete vermelho que nada, estamos em casa, tapete vermelho, carpete vermelho para nós todos. Obrigado pela recepção, pelo carinho, tamo junto demais. A gente que te agradece pela sua carreira, pela sua sensibilidade, pela sua história, que a gente hoje vai trazer um pouquinho mais aqui para quem acompanha a gente no Pretoteca. Começar perguntando, Rashid, né? Muita gente quer saber de onde vem a origem do seu nome artístico, porque eu sei que no início de carreira você era o Mosca, né? Exatamente, era o Mosca. O Mosca é um nome que já vinha dos grafites e tal, de outro momento da vida, assim. Que é outra paixão sua também, né? Que é outra paixão, exatamente, que eu acabei deixando para trás, enfim, por causa das demandas da vida e as demandas da música que foram me consumindo. Mas aí quando eu senti que eu tinha que profissionalizar, entre muitas aspas, assim, não, vamos dar um passo sério, e eu achava que o Mosca não correspondia exatamente com o que eu queria passar na minha música e tal. Eu participava das batalhas, então imagina, você chamado Mosca no meio das batalhas, era muita munição para os outros MCs. Verdade, né? Para pegarem isso ali e usar contra você. Assim, infinitamente zoado por isso, né? Sabia responder muito bem também, mas, enfim, era sempre uma munição para os outros MCs. E aí eu me lembro que quando eu tomei a decisão, tem uma data, né? Foi dia 1º de setembro de 2007. Que eu decidi mudar meu nome. Eu já tinha esse nome na mente, já estava no radar, mas quando eu tomei a decisão mesmo foi nesse dia. O Rashid, na verdade, é porque eu tenho essa... por momento, por hora, vamos dizer assim, esses ares de árabe, norte da África, egípcio, enfim, argelino, já fui argelino, marroquino. Fora do Brasil já fui marroquino, argelino. Você tem esses traços mesmo, mas você foi buscar? Então, ainda não fui buscar, mas ficou só por assim. Né? A mistura do Brasil com o Egito, literalmente. E aí, o Rashid, ele veio um pouco por causa disso. Então, foi um nome, assim, vamos dizer que é um nome que eu fui atrás, né? Foi um nome buscado, assim. E aí, é um nome que tinha muito a ver com as coisas. Os significados têm bastante a ver com o que eu queria passar na minha música. Que em alguns lugares de cultura árabe significa de fé verdadeira ou justo. E em alguns lugares do norte da África significa guiado corretamente. Então, eu falei, pô, tem mais a ver com a minha música do que Mosca, né? Sim, sim. Tem o Paulinho Mosca também, né? O risco de você confundir. Mosca que hoje usa muito o nome Mosca, Exato. Né? Então já pensou, ia confundir. E aí já ali. Tinha isso na época também. Eu tinha, sei lá, na época eu tinha 18 anos. E aí eu falei, não, já tem o Paulinho Mosca. Quando eu fizer sucesso, então eu já tinha assim, uma fé inabalável de que ia dar certo. Quando eu fizer sucesso vai dar problema, tem que trocar. Maravilha. Bom, você escreveu suas primeiras letras com 12 anos. 12 anos. Você começou muito cedo, você tem 15 anos de carreira.
Eu quero saber de você, com 12 anos, a você agora com 37. Qual que é a diferença das suas letras? O que você acha que progrediu nesses 15 anos? E o que você falaria pro Mosca, você agora? O que você falaria para ele sobre a sua carreira? Olha, assim, o que mudou nesses 15 anos foram esses 15 anos, né? Justamente, tanta coisa aconteceu pessoalmente, inclusive em nosso país, né? Eu acho que é impossível passar imune, inabalável, imutável por todas essas transformações que a gente passou aí nos últimos anos, politicamente, economicamente, o que acaba afetando cada um de nós pessoalmente também. Então, acho que tudo isso acaba se tornando uma carga para quem está com a antena ligada, para quem tem o mínimo de sensibilidade para o que está fazendo, né? E está afim realmente de refletir um pouco da sua realidade. Acho que é impossível não ser transformado por isso e tudo isso não acabar vindo parar no que produz, que no meu caso é a arte, é a música, é o rap. Eu acho que com 12, quando eu comecei a tentar fazer as coisas, eu reproduzia muito do que eu ouvia os meus ídolos falando, né? Não tinha a capacidade de filtrar toda a realidade transformando a minha própria opinião. Então era muito do que eu ouvia o Mano Brown falar, eu falava, é isso mesmo. E você é do lado sul do mapa. Eu já morei na verdade, eu só não sou do lado oeste, porque todas as outras partes do mapa de São Paulo eu já passei. Já fui para leste, minha família materna é da leste, família paterna é da norte, e eu morei um bom tempo na Zona Sul também. Então, eu acabava reproduzindo muito do que eu ouvia meus ídolos falando com essa idade. Acho que, conforme o tempo foi passando, eu começo a filtrar a partir do meu eu, né, as minhas próprias experiências, o que tem a ver realmente comigo, o que sou eu sendo influenciado pelos outros ainda e tal. E começo a formatar o que seria a minha opinião, o meu discurso, a minha voz, que é difícil, é muita treta se achar no meio de tanta coisa rica e incrível que a gente produz, você falar assim, não, eu vou seguir esse caminho aqui, se apegar às vezes àquele fio, né? É isso aqui que me faz diferente das outras pessoas, é nisso aqui que eu tenho que me apegar, porque em um determinado momento você acha que o que te faz diferente é justamente o seu defeito, né? Não a sua qualidade. Você olha aquilo ali e fala, não, mas isso aqui é o que me diferencia, mas é o que eu não gosto. E às vezes é justamente nesse lugar que você tem que explorar melhor para achar, tipo, é isso aqui que vai me fazer ser eu no meio de tanta gente. É o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, uma busca. E tem tanta gente, né, também se espelhando em você, com pessoas com tantos defeitos como, né? Acho que é isso que faz, de fato, você ter essa identificação com as pessoas e chamar a atenção para a tua arte, para o teu trabalho. A gente está falando de começo, né? A gente levantou essa questão aqui. Queria falar um pouco do seu começo na Batalha do Santa Cruz. A Batalha estava dando uma olhada, completa 20 anos em 2016, ano que vem, né? Em 2026, completa 20 anos. Você tem o início da sua vida ali na Batalha. Queria que você falasse um pouco de como foi chegar ali na Batalha do Santa Cruz, o que se transformou nas batalhas do Rashid com 17 anos, quando chega lá, para o Rashid agora com 37, aí 20 anos também, né? Nessa batalha, a gente pode dizer assim. Exato. Nossa, e quanta coisa, né, foi transformada. Inclusive, fica aqui a resposta da segunda pergunta, né, que eu deixei para lá, que é a mensagem para o Mosca, que foi o Mosca que foi para as batalhas ali e tal, verdade, né? A mensagem para ele seria só continua, segue, sabe? Segue, faz o que você está fazendo. Não sei se daria muitos conselhos, faz tal coisa diferente, porque é isso, né? Tudo que a gente vem fazendo é o que constrói a gente até aqui. É o que venho construindo o que eu sou, justamente aqueles passos ali, os erros e os acertos. E hoje as batalhas são tão diferentes daquela época. A gente ia na Batalha do Santa Cruz e tinha uma premiação, né? Que eram R$16 no máximo, porque cada MC dava R$1 para se inscrever. Nossa. E aí eram no máximo 16 MCs por edição. E aí quem ganhasse levava aquela prêmio. Bolada de Era 16 passagem de volta para casa. E olha acabava lá. Antes de chegar em casa o dinheiro, né? Passava no metrô, comia um pão de queijo, um hot dog. Mas enfim, era aquilo que a gente tinha para aquele momento, para aquela realidade. E hoje... Nossa, é uma coisa tão absurda você ver as premiações com R$100 mil, às vezes. Loucura, uma né? loucura, mas para você ver o tamanho que as batalhas se tornaram, né? Muitas vezes ali naquele momento, a gente ia para a batalha, chegava lá, só tinha 2 MCs para batalhar. Hoje isso é praticamente impossível, tem batalha em todo canto. Lá no meu bairro, na Zona Norte, tem pelo menos 3 batalhas bem próximas de mim ali. Então a cultura das batalhas realmente está gigantesca hoje. E eu acho que isso é muito
crédito dessas gerações anteriores também, que apostaram muito, né? As gerações anteriores, inclusive a Batalha do Santa Cruz, que era o pessoal da Batalha do Real lá no Rio de Janeiro, a Liga dos MCs, que já era a nossa batalha nacional naquela época. Daí depois veio a Batalha do Santa Cruz, a Rinha dos MCs. E eu fui na segunda edição da Batalha do Santa Cruz, se eu não me engano. Você tem que ter um aniversário de 20 anos, Tenho ano que que estar, vem. lógico. Com porque certeza. a primeira eu não fui porque esse pessoal, vai começar uma batalha aí e tal. Enfim, não tinha muitas informações. Circulava diferente a informação naquele momento, né? Mas você já foi como participante na segunda? Aí na segunda edição eu fui só pra olhar. Eu falei, vou lá dar uma bisoiada, vou entender como é que é e Ver tal. se não flopou, né? Era muito tímido também na época, então eu falei, vou lá primeiro tatear o território. E aí na terceira edição eu já fui pra batalhar. E aí a minha primeira batalha contra alguém que se tornaria um dos meus maiores amigos da vida. Foi logo com o Emicida, no sorteio para Emicida e Mosca. E dali, eu já era amigo do Projota na época, inclusive, porque o Projota eu conheço desde que eu tinha 13 anos. E dali a gente começou a reparar que voltávamos para a Zona Norte no mesmo metrô. E aí a gente começou a voltar junto. Então uma amizade começou a se fortalecer dali. Esses R$16 muitas vezes acabavam justamente com a gente parando no metrô de Santana para comer uma besteira e tal. Um pagando a passagem do outro, de repente, Exatamente, né? um pagando a passagem, pagando o hot dog do outro, aí acabou. Agora vamos voltar para cá, vamos voltar para nossas realidades sem R$1 no bolso. Porque a linha 1 azul une, ninguém separa. Exatamente. E bom, você falou das suas referências, a gente estava falando aqui fora, antes da gravação, sobre referência. A gente cresceu nos anos 80, então eu acho que a maioria das crianças pretas da periferia cresceram ouvindo Racionais. E eu ouvi que você, um dos álbuns principais assim, da sua infância foi o Sobrevivendo ao Inferno, e você falou que escrevia muito baseado no que o Mano Brown falava. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas referências e sobre como Racionais impactou você sendo um dos maiores grupos de rap e que até hoje tem músicas atemporais. O que o Racionais fez pelo rap é uma coisa absurda, assim, né? Não tem como colocar em poucas palavras. Eu acho que tem um documentário muito, muito bom deles rolando. Eu acho que vale a pena assistir. Acho que a exposição deles disse bastante também. É uma coisa muito grandiosa, assim. O que o Racionais fez pelo rap é tipo, sabe, o que outros grandes grupos representam para outros ritmos musicais, tipo Beatles pro rock, sabe? É uma coisa muito absurda, um legado gigantesco, um legado de transformação. Racionais é simplesmente um dos maiores grupos de rap do mundo, porque eles fizeram o que fizeram no Brasil, né? Se eles fossem dos Estados Unidos, eles, sabe, eles estariam sendo venerados pelo planeta. Mas eles são do Brasil, eles falam português, eles são da periferia de São Paulo, tá ligado? 2 da Zona Sul do Capão, 2 da Zona Norte. Então, assim, é uma coisa muito grandiosa o legado desses caras. Então, enquanto eu tiver força para esse conhecimento, para isso, eu preciso, né, exaltar o que o Racionais MCs representa e o que eles fizeram no rap do Brasil. Isso são, obviamente, assim, a referência top 1, assim, né, para muitos dos MCs, inclusive para mim. Mas as minhas referências passeiam por muitas coisas também, inclusive muitas dessas coisas que vieram a partir dos Racionais, né? Ouvindo os caras falarem, ouve tal coisa, lê tal coisa, assiste tal coisa, tal documentário. E a gente, enquanto bom aluno, a gente vai atrás. Então, minhas referências passei por muito de literatura do Brasil e de fora também. Vai para além da música. Vai para muito além da música. Eu acho que a música é onde desemboca tudo assim, que a gente faz, onde deságua tudo. Mas eu acho que é preciso passear por outras coisas também para conhecer. Para que a nossa música possa apresentar alguma riqueza, a gente precisa passear por essas outras coisas, especialmente no Brasil. Justamente, estamos na terra do Mano Brown, não só, mas do Gilberto Gil, do Chico Buarque. Então, a gente tem uma escola de composição que é absurda. E eu acho que se a gente está compromissado com essa caneta mesmo, com essa escola de composição verdadeiramente, assim, é preciso estudar. O estudo é básico para poder, pelo menos, chegar, né, ao dedinho do pé de algum desses caras, assim, né? Para poder ser lembrado, ser citado. Porque, de fato, o Brasil é absurdo nisso. E aí passa pelo samba, inclusive, né? O samba tem uma escola de composição absurda. Isso inspira muito a gente. Eu acho que como eu falei antes,
uma coisa de estar com a antena ligada sempre, né? Então, com a antena ligada, você vai pegando essas informações. Um livro que alguém cita, eu já anoto, já entra na minha lista para eu fazer essa compra, para em determinado momento eu lê-lo também. Porque mais do que me inspirar nas pessoas, nessa primeira camada dos ídolos, é entender o que inspirou os meus ídolos também. Então, é uma busca que ela não acaba nunca. É difícil, não é uma coisa simples, né? Mas é uma vida de estudo. E eu acho que essa vida de estudo levou essas pessoas que são nossas referências a serem nossas referências. Então, por que fazer menos, né? Se justamente são essas pessoas que me inspiram na minha vida, por que fazer menos? Eu acho que é isso. É uma coisa de continuidade mesmo. O horizonte é tão rico, né? Tem tanta coisa para você consumir e trazer para sua arte também de alguma forma. Você vê que passa pela música, passa pela literatura. Eu já vi muitas entrevistas suas que você fala muito do teatro. Você tem essa relação com o teatro? Chegou a ter contato assim? Nenhum contato direto, extra... né? Audiência, vamos dizer assim, né? Só enquanto espectador. Sim. Espectador, eu admiro e aprecio a arte, as artes cênicas em geral, assim, acho que é um grande desafio. Acho que enquanto intérprete também, mesmo que eu esteja interpretando coisas que eu escrevo, a gente se lança a uma coisa da arte cênica ali, da interpretação de fato, sabe? Quando tá gravando e tal. Especialmente quando conta histórias, então você precisa ter uma coisinha ali. Então saber observar também essas qualidades em quem interpreta nos palcos ou nas telas é uma grande coisa, assim, é um grande crédito, assim, né, da Sim. sensibilidade. Eu te perguntei isso porque você já falou, né, em muitas entrevistas, e o quanto essa coisa teatral você acaba levando para o palco de alguma forma, né, com a coisa de estar ao vivo, não só já com o seu show fechadinho, mas nas batalhas, né? Você levava essa coisa do improviso 100%, que, enfim, o ator no palco tem que ter, de alguma forma. Exato, né? Não, e na batalha, enfim, né? A batalha é uma grande escola, assim, minha família. A batalha, porque nas batalhas eu aprendi tudo. Tá? Primeiro, a lidar com o público, né? O primeiro contato, assim, você subir num palco, que na Rinha dos MCs não tinha nem palco, né? Eram 2 cadeiras, uma de frente para outra, assim. Você subir e dar de frente com aquele público que está esperando de você alguma coisa, né? É tipo o Coliseu, o pessoal está esperando você atacar outra pessoa. Mas você aprende a lidar com o público, a segurar um microfone, a falar no microfone de uma forma que as pessoas te entendam direito. Você aprende a rimar naquele tempo, a observar coisas para poder falar. As batalhas de MC são uma grande escola, assim, é absurdo. Que demais. E você é multiartista. A gente estava falando do teatro, mas você já foi do podcast? Já foi não, você ainda é. Podcast, série, documentário. Livro, exatamente. Você é multiartista. Eu queria saber você na música, qual que é a sua ligação com esse audiovisual, que hoje em dia é muito importante, audiovisual, conversar com a internet e com o audiovisual. Como é para você lidar com esses tantos talentos, com essas tantas vertentes? Esses tantos talentos, obrigado, gente. A verdade é que eu acho que é uma coisa dos tempos de hoje mesmo, né? Essa presença em mais de um tipo de mídia, assim, porque a gente tem uma ideia, e aí, enquanto ideia, eu estou falando filosoficamente, a gente tem uma ideia para transmitir, uma mensagem, né? A gente acredita em algo, tem um significado atrás daquilo que a gente faz. E eu acho que muitas vezes a música, ela vai ser interpretada até tal camada. E aí eu preciso trazer essa mensagem de outra forma. Isso, o merchandising nos shows, as camisetas ajudam a mensagem a chegar nas pessoas de outro jeito. O podcast, ele vai ajudar a pessoa a entender outra coisa. Ah, tá, então quer dizer que quando ele falou aquilo, ele queria dizer isso aqui que ele está explicando no podcast. Então eu acho que é um sintoma dos tempos atuais, assim, querer fazer várias coisas que estão relacionadas à comunicação. Eu acho que a comunicação é uma paixão, assim, para o MC, né? Porque o MC é o mestre de cerimônia, ele pode subir, não precisa rimar, ele pode subir no palco para falar, para apresentar, para dar uma ideia, para ler um discurso, sabe? Só para introduzir uma outra pessoa que vai fazer esse trabalho. Então, é parte de uma coisa que é a comunicação, que vira esse grande hub para várias coisas. Então, fazer essas outras coisas, para mim, tá envolvido nesse pacote da comunicação dos dias de hoje, mas vem desse ponto que
como transmitir a nossa mensagem, a ideia, o que a gente tem para dizer. E aí vem também uma segunda camada, que é contar a nossa história. E aí ser protagonista da nossa própria história. Nada melhor do que os protagonistas contarem suas histórias. A gente vem de uma coisa de apagamento histórico e de aprender coisas sobre nossa própria história pela metade, né? Então, isso tem a ver com... Então, peraí, desse momento em diante, deixa eu tentar tomar a rédea, pelo menos disso aqui que está ao meu alcance, para que essa história aqui, que é o que eu estou tentando contar, ela seja contada a partir de uma perspectiva fidedigna. Sou eu que estou falando, e é daqui que as informações vão partir, sabe? E já é difícil nos dias de hoje, porque é muita informação, uma profusão de informação a todo tempo. Então, mesmo a gente contando nossa própria história, ainda vai ter confusão no meio, sabe? Ruído, então, assim, né? é por isso que eu tento, né, abrir meus braços por esses territórios. E faz tudo parte da arte também, né? Para mim legal. é tudo forma de arte. É legal poder ver essas outras caras, né, que um artista pode ter nos dias de hoje. Mas vamos falar do que é o motor principal da sua carreira, que é a carreira musical. Vamos jogar aqui na nossa tela os dados que a gente levanta aqui na sala digital, com a ajuda do nosso Zé Florentino também, começando com as músicas, suas músicas mais ouvidas no YouTube, tá? A busca do Google no último ano. São 5 aqui na lista: Bilhete 2.0, Pipa Voada, Mil Cairão, Se Tudo Der Errado Amanhã, Coisas Dessa Vida. Você já tinha noção desse panorama aí, que Bilhete 2.0 estava no topo? Bilhete 2.0 eu imaginava. É aquela que o pessoal fica na frente do palco pedindo. Assim. Não, essa eu imaginava. Mas é interessante esse top 5 aí, muito interessante mesmo. É bom para você fazer seu set list daqui para frente, que essas não podem faltar. Não, mas essas aí já não faltam, essas aí já sabia que elas não podem faltar mesmo. Não, mas é interessante ver um pouco isso, né? Eu queria até te ouvir sobre como que você enxerga, você falou agora há pouco, né, de que hoje é muita informação, é muita coisa chegando. Como que é para vocês artistas, né? Porque você falava para o Mosca lá atrás, quando der certo, eu vou ter que mudar de nome, e você deu certo, mas hoje, você acha que é mais difícil começar hoje, justamente por ter tanta informação, ter tanta música sendo lançada e chamar atenção para o seu trabalho, ainda que você seja o Rashid? É difícil se comunicar com as pessoas no geral hoje, né? Justamente porque muitas coisas acontecem. A gente tem uma estatística, tem um dado que diz que, se eu não me engano, são mais de 1 milhão de músicas lançadas por semana. Nossa. Né? Então semana. É uma coisa absurda, assim, né? E a gente fala isso o quê? De uma plataforma? É tipo isso, Nossa. De uma plataforma. Então, é um número estratosférico. Então, para você comunicar que você tá, gente, tô com o lançamento, hein? Dá uma escutada lá. Isso é muito difícil. Então, o trabalho que a gente tem de muitos anos, ele ajuda nisso, porque a gente tem uma base construída, pessoas que já estão ali se comunicando com a gente e tal. Mas eu acho que esse é o maior desafio de hoje. Então, hoje, a gente vê uma coisa que é um paradoxo, assim, na carreira de quem está começando, que é uma coisa absurda, que, assim, nunca foi tão fácil colocar suas músicas na rua. E produzir também, né? Você pode fazer isso no seu quarto. Exatamente. Mas o consumo mudou muito de uns anos pra cá. Hoje em dia as pessoas às vezes não gostam de ouvir álbum com tantas músicas. Elas são mais singles. Aí você quer ouvir. Inclusive tem uma tendência de músicas curtas e tal. Mas assim, nunca foi tão fácil colocar suas músicas na rua. Na outra mão, nunca foi tão difícil dizer para as pessoas que as suas músicas estão na rua. Né? Então, começar uma carreira do zero tem esse desafio de que você precisa mostrar para as pessoas que sua carreira começou. Sim. Olha, tem lá, já lancei, tá? As coisas. Então, você tem essas duas mãos aí, esses dois lados da balança e tal. Mas eu acho que o grande desafio é a comunicação, é contar essa história. Por isso que os artistas que a gente olha para fora, sei lá, Tyler, the Creator, ele sempre cria uma coisa super mirabolante para os álbuns, né? E tal. E às vezes ele some do nada e ele volta com uma estética... totalmente diferente, e muda o cabelo, porque é isso, tem essa coisa da contação de história, faz parte, né? Você trazer uma coisa diferente para que as pessoas olhem, tá, entendi. Se ele mudou, significa que mudou a fase, ou seja, tem coisa vindo aí. Então tem uma cultura de contar uma história, criar uma narrativa nova para que seja apresentado um novo trabalho. Acho que a parte mais difícil é a comunicação mesmo, porque está todo mundo falando. Porque a gente está nas redes e a gente tem a impressão de que a rede criou um canal aberto para comunicação,
mas não necessariamente, né? Porque não é um espaço de fala e escuta, é um espaço de fala, é um espaço onde todo mundo fala, não necessariamente escuta. Então, é você achar esse equilíbrio com a sua base de fãs que eu acho que é a coisa mais complexa e tal. E fico me perguntando também dessa pressão, né? Porque você falou do álbum inteiro, eu amo ouvir um álbum inteiro, eu gosto de disco full, na sequência, não me pule uma música, vou ouvir até uma que eu não gosto, porque, cara, você pensou num trabalho construído ali, né? Você está contando uma história, como você disse, às vezes os álbuns têm aquela introdução, né? E você vai trazendo aquela narrativa na história inteira ali do que o álbum quer comunicar. E acaba que o rap entrou muito nos últimos anos, né, com o single, né? Você lança o EP, você lança uma, e eu fico agoniada, porque cadê o resto, né? Porque eu quero ouvir mais coisas, assim. Como que é pra você? Até porque você teve uma sequência de EPs ali e também uma pressão, queria entender pra você com essa geração de agora, né? Como que é fazer parte dela, que tá no meio do caminho, né, Rashid? Você veio da produção como era antes e vivendo como é atualmente, né? Rolou uma pressão, assim, rola uma pressão de você produzir muito com, né, porque tudo é muito efêmero. Você praticamente lançou um disco por ano de 2016 para cá. Na verdade, até antes, né, rola a pressão de ser, eu sou filho do meio, né, no caso. Então, assim, porque você tem essas entidades do rap, né, Racionais, né, por exemplo, RZO e tal. E que aí já são coisas que são super solidificadas e você tem as gerações mais novas que conversam com uma geração mais nova que está ali esperando qualquer coisa a qualquer momento, né? Então o meu público é um público que está também no meio desse caminho, um público que está no trampo. Então a minha forma de me comunicar com eles, até os horários são outros horários, né? Porque assim, eu sei que o pessoal tá saindo da faculdade, tá entrando na faculdade, tá entrando no trampo, tá saindo do trampo, tá no horário de almoço e tal. Então, galera que tá te ouvindo na linha 1 azul. Exatamente. Exatamente, no metrô, voltando no mesmo caminho, no mesmo trajeto que eu fazia. Então, a gente tem... mas essa conexão também é interessante, de saber onde está o seu público e tal. Mas tem esses desafios. Eu acho que eu produzo bastante, mas eu produzo bastante porque eu gosto também, não consigo ficar parado, sinceramente, assim, né? Eu produzo, de fato, porque eu fico um tempo parado, né? E aí me começa a vir já aquele comichão, assim, não, eu preciso fazer mais alguma coisa. Não necessariamente pelo mercado, é por mim mesmo, né? Mas a gente vem numa época onde eu produzi um trabalho por ano. No começo da carreira eu produzi um trabalho por ano, que foi de 2010 a 2010, 2013, foram 4 trabalhos, né, sem parar. E 10, 11, 12, 13. E aí, em 2014, eu tive um trabalho em parceria com o Kamal. E 2015 foi o meu único ano sabático naquele momento. Assim, eu parei, não fiz nada. Eu estava produzindo o disco que eu lancei em 2016. Aí, de lá para cá, a gente começou a dar uma segurada. Passei a lançar só nos anos pares, né? Então, eu pulava sempre um ano. É algo místico, algo astrológico. Pior que foi sem querer. Eu nunca reparei nisso, até meus fãs começaram a me falar: ano par é ano de lançamento do Rashid. 16, 18, eu falei, né? Pô, é verdade, né? Porque foi 16, 18, 20, 22, 24. Ou seja, 2026, talvez fiquem atentos, né? Se aparecer com um corte de cabelo diferente. Já fica aqui o spoiler no Pretoteca, tá? Mas eu gosto de produzir muito porque eu não sei, eu tenho esse impulso ainda, sabe? Uma coisa muito... Eu sinto que eu preciso falar, preciso fazer, me dá essa vontade de fazer. Claro, tem as necessidades mercadológicas, também não dá para assumir por muito tempo e tal. Mesmo quem tem o costume de... Tenho amigos que lançam álbuns com maior espaço de tempo, mas continuam fazendo muitas coisas entre esses álbuns, assim. Então, tem outras formas de aparecerem e tal. Então, eu acho que tem isso, né? As estratégias, elas vão se desenhando conforme a agenda e a necessidade de cada um. Então, quando eu estava fazendo o podcast, eu fiquei um tempo. Durante a pandemia, a gente ficou um tempo ali sem lançamentos e tal, porque eu estava fazendo podcast com a minha esposa na época, estava fazendo várias coisas online e tal. Então, eu não tinha nem o tempo para me dedicar exatamente a fazer música todos os dias. Mas, por exemplo, agora, depois que eu lancei o meu último álbum de 2024, o Portal, eu fiquei uns 6 meses sem encostar num caderno. E aí, de repente, começou a me bater aquela saudade, né? Do caderno, da caneta, eu preciso voltar a compor. De repente, eu me vi ali num momento que eu
parecia que eu tava entrando no trabalho, assim, eu entrava no meu escritório para compor de manhã, só saía no final da tarde para ir buscar meu filho na escola. E todo dia, assim, com 1, 2 músicas novas, eu falei, agora eu tô feliz. Tem repertório para muito tempo. Porque é uma coisa, nem tudo que a gente faz a gente lança, né? Tem muitas coisas que ficam lá, vão ficar no HD, vão ficar na gaveta, lá, infelizmente. Ou felizmente, são estudos também e tal. Mas faz parte, né, dessa sede, da vontade, eu preciso fazer, eu preciso, né, uma fonte infinita, afiar, né? Afiar a minha lâmina, afiar o meu facão também, então isso faz parte, é um exercício também. Sim. E durante a nossa conversa, o que fica muito claro é que você e sua arte, seja ela qual for, são uma coisa só. Tem uma frase sua que me atravessa muito de você enquanto artista, que é: tem música que eu quero fazer e tem música que eu preciso fazer. Como isso acontece? Tem música sua que você pode contar aqui pra gente, que é uma música que você quis fazer e música que você precisou fazer? Por exemplo, aqui daquele top 5 que apareceu, tem Se Tudo Der Errado Amanhã. É uma música que eu sinto que eu precisei fazer. Ela nasce de uma conversa que eu tive com um amigo. E aquela conversa me deixou uma pulga atrás da orelha, assim, né? Porque a gente estava falando sobre carreira e mercado, coisas que a gente discute sempre, né? Se você vê músico reunido, tá falando sério porque tá falando do mercado da música. E aí, eu sentindo ali no tom da conversa, que de repente a pessoa não estava enxergando as próprias conquistas enquanto conquistas, né? Porque vê as conquistas dos outros. E aí, às vezes, isso serve pra gente também, serve pra mim também, né? E isso é uma dinâmica das redes sociais, né? A comparação faz com que muitas vezes a gente não olhe pro que a gente faz como passos sólidos. Só o que o outro faz é um passo. A só grama que o do outro, vizinho sempre é mais verde. Só o que o outro conquista é uma conquista. E o outro, pessoalmente, provavelmente ele tá olhando para uma terceira pessoa e pensando a mesma coisa, sabe? Ou para você mesmo. Talvez para mim, né? Exatamente, enquanto eu, de repente, não tô vendo o que eu estou fazendo como alguma coisa, né, relevante e tal. E aí, Se Tudo Der Errado Amanhã, ela nasce dessa pulga atrás da orelha que era, se só o sucesso do outro servir, eu vou ser eternamente o infeliz, né? Se o meu sucesso não passar a me satisfazer, se o que eu conquisto não passar a ser motivo para que eu comemore, né? E essa é uma grande luta, né? Começar a comemorar, fizemos uma coisa, vamos comemorar, vamos brindar, vamos, sabe? Isso é difícil a gente começar a entender o que a gente faz como conquista, como coisas relevantes. Se elogiar, né? Se elogiar é um trabalho, assim, você se livrar da síndrome do impostor e começar a observar as coisas que você faz como coisas grandiosas também, que mesmo quando pequenas, são tijolinhos que vão te ajudar a chegar num lugar. Então, Se Tudo Der Errado Amanhã, ela nasce dessa provocação que veio de uma conversa que ficou reverberando na minha mente até um momento que eu senti que eu precisava colocar aquilo para fora. Então, foi uma música que eu precisei fazer. Vamos trazer mais telas aqui da nossa sala digital? Vou pedir para o Glauco, que é o nosso coordenador aqui da sala de controle, colocar aqui algumas perguntas que o pessoal tem jogado lá sobre você no Google desde 2004. O que significa Rashid, que você já respondeu aqui. Rashid é irmão da Emicida. Não é, né? A gente também responde essa pergunta. Irmão de vida. Irmão de vida. Essa eu acho muito boa. Rashid é evangélico. Não sou evangélico. Mas você sabe que você tem uma vibe evangélica? Eu cresci na igreja, né? Então nós três, né? Ele tem uma vibe evangélica. Eu cresci na igreja, não sou evangélico hoje em dia, assim, né? Não sou frequentador e tal. Mas eu cresci na igreja evangélica e tal. Tem muitos ensinamentos, aprendi muitas coisas boas lá e tal. Tem muitos amigos da igreja, amigos pastores e tal. Sim. Mas hoje em dia eu não sou frequentador da igreja mais, assim, não sou... Fiz uma curva, assim, tive um encontro com a espiritualidade de outra maneira nos últimos anos, que me reconectou com Deus e tal, mas não é mais através do viés evangélico em si, né? Tradicional, assim. E aí tem os fofoqueiros também, né? Tem. Pra quem é a Diz do Rashid? Pra quem é a Diz do Rashid? Eu tenho uma música chamada, as duas últimas ali, que é a primeira Diz, né? É uma Diz que foi feita pra mim mesmo, né? Explica pra nossa audiência o que é uma Diz dentro do rap, né? Tem a ver com disrespect, algo assim, né? É bom colocar, né, para as pessoas que não estão acostumadas. Diz é uma diss track, a gente fala, né? Que é uma faixa diss,
que seria uma faixa que ataca alguém, né? Uma música que é uma música de ataque para alguém. Isso aí na história do rap, não só na história do rap, tá? Vou puxar aqui um debate, vou levantar uma bola, que, por exemplo, o Tim Maia tem aquela música Doc Lobo, esquina com Matoso, foi onde toda a confusão começou, que já dizem que é uma diss para um grande artista da música brasileira. Sei bem de quem você tá falando. Essa fofoca aí façam suas pesquisas, tá? Façam sua parte agora. O cara cresceu, deixou ele pra trás, ele reclamou bastante disso tá depois. Isso já é uma diss Assistam a track. biografia também, que vocês vão entender. Exato. Inclusive o musical é muito bom, recomendo. Incrível o musical do Tim Maia. Enfim, mas no rap isso ficou muito notório, assim, né? Essa coisa por causa da cultura das batalhas também. Então você tem a briga famosíssima de Tupac com Notorious B.I.G. ou de Nas com Jay-Z e por aí vai. Aqui no Brasil a gente tem várias também, e a gente estava num momento ali de 2016, 17, em que o rap estava balançado, assim, por muitas disses, né? Vamos colocar assim, muitas músicas que estavam atacando outras pessoas e tal. E aí eu meio que levantei essa bola, assim, né? De tipo assim, fiz uma diss pra mim mesmo, no sentido de, gente, tem muita gente que tá respondendo diz dos outros aí, mas que talvez devesse olhar para si próprio antes, né? E isso tudo é uma bola que foi levantada pela música Suicídio, né? Que foi do Baco com o Diomedes Chinasco na época, que causou um baita rebuliço na cena do rap, em que eles tinham muita razão de estar falando várias coisas que eles estavam falando. Tem muitas coisas ali que inclusive o Baco falou, pô, talvez não devesse ter escrito daquela maneira e tal. Se não me engano é até difícil de encontrar música, mas a crítica principal era uma crítica muito válida, de que só o eixo sudestino ali estava tendo espaço no rap e tal. Então, nesse quesito, essa música causou uma revolução no rap do Brasil. E aí tinha gente tentando defender isso, né, de que não era assim, não, e era assim mesmo, cara, saca? Então a primeira diz, ela nasce nessa mise-en-scène, assim, vamos dizer, mas é uma crítica, é uma diss para mim mesmo, né? Onde eu peguei várias das críticas que me faziam, que eu já tinha lido para mim, mais outras coisas que eu dei uma exagerada, aí entrou o meu lado teatro, né? Deu uma exagerada, se eu fosse atacar o Rashid eu ia falar o quê? Daí eu coloquei ali. O mais legal é que agora, nesse ano, um artista novo que vem das batalhas, inclusive chamado JP, ele fez uma música que tem essa chamada Entender o que Nós Sente, que ele tem esse mesmo viés, assim, um ataque para ele mesmo. Inclusive ele me cita e me chamou para participar do clipe demais. E tal. Então é muito legal ver o que eu fiz ali, agora quase 10 anos já, inspirando uma nova geração também. A gente teve recentemente uma diss que deu o que falar, da Ebony, que ela ataca rappers masculinos. É bonita demais, ela é demais. E deu o que falar, e assim, ficou no Trending Topics do X, e aí ela fez aquele rebuliço, não lançou a música de cara. E aí as pessoas começaram, nossa, o diz é isso. Exatamente. É isso aí. O que a Ebony fez é um baita exemplo. E ó, uma tela, né, Lu? A gente tem mais tela sobre o Rashid aqui em parceria com a nossa sala Google. São Paulo lidera interesse de busca por Rashid. Você é paulistano, mas você também já morou em Minas Gerais, certo? Sim, passei dos 12 aos 18 em Minas Gerais. Então, os lugares de maior busca: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Você já fez show em todos esses lugares? Como que é a recepção desse pessoal? Sempre incrível, assim, sempre absurda, né? Algum dos shows, não curiosamente, algum dos grandes shows que eu fiz na vida, justamente foi em Porto Alegre, né? Depois Curitiba e no Rio, né? Absurdamente também. Já para o Espírito Santo faz um tempo que eu não vou para lá, eu preciso voltar. É bom saber desse dado. Alô, produtores do Espírito Santo. Alô, produção, olha só, Espírito Santo. A gente sempre brinca que esses dados aí servem para produção, para marcar show, para montar setlist. Já pode buscar aí, pode ir atrás. Mas realmente sou sempre muito bem recebido. Inclusive estou indo para Porto Alegre. Verdade. Daqui a pouco, dia 29, estou em Porto Alegre para fazer um show lá no Noite dos Museus. Vai ser incrível. Agora, outro ponto muito interessante que você traz sempre, né, nas suas músicas, na sua vida, é sobre a sua família, né? Até ia brincar um pouco com isso, de você ter sido evangélico, você tem essa vibe evangélica. Eu tô falando isso porque eu também fui, a Luana também foi, a gente meio que enxerga, assim, de longe, né? E aí, na igreja evangélica tem muito isso de relacionamentos que começam na igreja, né? E você tá num relacionamento há 18 anos, né? Sim. Que é a Dani, inteira, a mãe né? do seu filho, a vida inteira. Eu queria que você falasse um pouco da família, que é algo muito importante para você. E você já ressaltou que
das várias formas de família que existem, né? Enfim, desse relacionamento, como que ele começou. Tem o Cairo, que é o fruto dessa relação, se tem relação ali com a igreja. Eu acho muito bonita a história de vocês. É difícil da gente ver quando as pessoas alcançam a fama, né? Por exemplo, pensando nos jogadores de futebol. O Thiago Silva é o único jogador de futebol que está com a mesma mulher ali desde o início, acho que desde os 14 também. Anos. Falando de Brasil, assim, né? Tem o Messi também. Messi. São os maiores, né? Messi, Rashid. Exatamente. Verdade. Muito bem comparado. Muito bem comparado. Não, e o Thiago, se você vê, os jogadores negros, brasileiros, né, estão sempre ao lado de uma mulher branca. Você está ao lado de uma mulher preta, assim como o Thiago Silva desde os 14 anos. É algo raro, você sabe, na sua área, Afrolove, né? desde sempre. Afrolove, né? O louco é que o meu relacionamento ele começou num outro lugar sagrado, né? Não foi na igreja, foi na Rinha dos MCs, foi na batalha lá na Zona Sul, que é onde eu conheci a Dani. E a gente tá junto, cara. Não tem muito segredo, assim, né? Porque a gente tá junto. A gente tá junto porque a gente se ama, a gente se compreende, a gente dialoga, a gente troca, a gente se respeita, a gente passou por muitas coisas na vida, a gente realizou muitos sonhos juntos nessa vida, a gente já enfrentou situações adversas, absurdas nessa vida juntos, saca? Então, cada dia após um sonho realizado, ou cada dia após uma tragédia enfrentada, esse laço é fortalecido, né? Então, são tantas coisas que a gente viveu juntos, já estamos há quase 20 anos junto. Eu olho e falo, né? Mano, 20 anos, cara. Daqui a pouco eu vou fazer 20 anos que a gente está junto, que absurdo. Você vai passar mais tempo com ela do que sem ela. Exatamente. Daqui a pouquinho eu vou ter mais vida com ela, eu falo isso pra ela. E ela fica, gente, são super que absurdo. Parceiros, né? Não, a gente assim, o nosso sonho, assim, a gente fala assim, um dia acabar tudo, assim, caiu a internet mundial e não tem mais, acabou, mano, a gente fala, mano, a gente vai pro mato, nós três, vamos morar no mato junto, acabou, fazer minhas músicas lá, quem quiser ouvir minhas músicas vai na minha casa. Porque a gente junto é muito feliz. A gente junto é muito feliz, assim, os problemas vêm de fora, vêm das expectativas, vêm do trabalho, vêm das responsabilidades, vêm do dinheiro e tal, né? Agora a Dani, o Cairo e eu ali é outras ideias, assim, né? Mundinho à parte, né? Mas a gente de fato não tem muito o que falar também e a gente nem expõe muito o nosso relacionamento. Eu acho que isso também é uma grande coisa, né? De não ficar expondo demais o nosso relacionamento nem nas redes, acho que é uma coisa que mantém a gente no lugar, né, que a gente está e tal, que as pessoas encontram a gente nos lugares, pô, admiro vocês, obrigado, da hora, assim, é legal isso, servir como referência de casal, né, uma coisa diferente, né, vocês são uma referência de casal, pô, obrigado, eu me sinto abraçado por esse respeito das pessoas e tal, porque isso são as coisas que a gente faz na vida, né, porque é louco você ser referência pelo seu trabalho, sim. Agora é muito louco ser uma referência pelo que você simplesmente é. Né? Não é uma coisa que você faz força para ser, você simplesmente é alguma coisa e aquilo serve de exemplo para uma pessoa. Isso é um lugar muito interessante de se estar. A gente sabe das tantas fragilidades e vulnerabilidades às quais relações pretas são expostas, né? Muitas vezes pais ausentes, mulheres solo que têm que lidar com a vida sozinha, relacionamentos violentos, né? Então vocês serem esse exemplo é inspiração para muitos amores aí, né? Que estão se inspirando. E aí fruto desse relacionamento é o Cairo, né? Eu queria pedir licença aqui para a Luana para tomar a vez dela para a gente falar disso, porque você tem... Né, ele mudou completamente a sua vida. Eu queria que você falasse sobre isso. Se foi planejado e a música lindíssima que você fez para ele, né? Uma cidade inteira tem seu nome. Ai, gente, essa música me faz chorar. Pai também, pro seu pai também, pro seu pai e a relação disso. Você é pai hoje em dia. Olha, o Cairo, assim, acho que a paternidade, cara, é o portal, assim, né, principal que eu atravessei na minha vida, assim, né? Conheci muitas pessoas incríveis. Tive muitas oportunidades, apertei a mão de ídolos, abracei ídolos, conversei, ouvi coisas, mas assim, vivi momentos terríveis que me transformaram também, mas acho que o maior atravessamento foi ter me tornado pai e querendo ser pai, né? Querendo mudar uma coisa, né? Querendo mudar uma estrutura de vida, assim, né? Tipo, eu quero ser pai, quero que as pessoas saibam que eu quero ser pai, quero que as pessoas saibam que eu sou um pai que está aqui com meu filho presente, que quer ensinar. Porque a gente quebra uma maldição enorme fazendo isso, né? Justamente porque a gente vem de uma camada social, assim,
que está aí sujeita à ausência paterna. As pesquisas indicam, são mais de 5 milhões de pessoas sem o registro do pai no registro geral e tal, na certidão de nascimento. Isso é uma realidade uma violência absurda. Muito grande, né? E isso causa lacunas que vão sendo assim, que elas vão se perpetuando na vida da pessoa, né? Se a pessoa não toma cuidado, se a pessoa não toma consciência disso primeiro, de que aquilo é um buraco na vida dela, se a pessoa não se olha com atenção, né? Não busca se tratar enfim, das formas mais variadas que forem possíveis, assim, não busca se curar disso, é muito difícil. E olha só que eu tive meu pai vivo, mas eu tive uma distância com meu pai, né? Meus pais são separados desde que eu era muito novo. Depois meu pai teve outra família, eu continuei vendo ele sempre, mas quando fui morar em Minas eu via ele a cada 6 meses, então teve uma distância. Depois, na idade jovem adulta, a gente se desentendeu muito, eu comecei na carreira na música, a gente se desentendeu demais. Porque ele tinha os planos dele para mim, mas eu tinha meus próprios planos e... enfim, coisas que acontecem na vida. A gente deixou de se comunicar direito durante um certo tempo, e aí o que culmina na música que eu fiz para ele também, que depois do falecimento dele, faleceu no final do ano passado, e a gente se aproximou muito após o nascimento do Cairo, que foi mais uma transformação que o Cairo trouxe, porque quando o Cairo nasceu, ele totalmente apaixonado pelo neto, e eu falei, pô, eu não vou negar o meu filho o direito de ter um vô, porque eu tive meu vô perto e eu sei o quanto isso fez diferença para mim. Então isso aproximou muito a gente e tal. E aí, um pouco mais de um ano depois de eu ter lançado a música que fiz pro Cairo, acabei lançando a música que fiz pro meu pai após o falecimento dele, infelizmente. Mas, enfim, sobre as conversas que a gente nunca teve, né? Que são justamente esses locais muito sensíveis, né? Que a gente, inclusive, às vezes fica buscando formas de falar, né? Porque são locais sensíveis e cada um tem sua lacuna aí não preenchida por algum sentimento do tipo. E colocar para fora através da arte, né? Porque você consegue falar e muita gente é impactado pela sua arte. Nossa, eu adoro essa música. Essa música foi... essas duas, né? A do Cairo e essa que fiz pro meu pai, assim... Foram as duas músicas que eu lancei, que eu mais recebi mensagens de tudo quanto é tipo, depoimentos, os comentários, se vocês entrarem para verem os comentários da música, são depoimentos e mais depoimentos das pessoas contando suas histórias. Eu acho que esse é o tipo de ligação que eu quero com os meus fãs, sabe? É o que eu busco, que minha música seja companheira das pessoas de fato. E é por isso que para mim é tão natural colocar minha vida nisso, colocar minha vida na minha arte, porque é o que eu busco com as pessoas. A minha imagem para minha música é assim, aquela pessoa, aquele amigo que te encontra, sabe? Aquele dia terrível no trabalho, você tá voltando triste, de repente na linha 1 azul, e aí você encontra aquele amigo que senta do seu lado ali, por acaso, e aquilo muda o seu dia. Essa é a imagem que eu tenho da minha música para os meus fãs, assim, é o que eu quero que minha música seja, sabe? Enfim, mas é isso, a transformação que um filho provoca na vida de alguém é uma coisa absurda, né? Você passa a olhar a vida com outros olhos, sob outra ótica. Você ter que ensinar para uma pessoa sobre o que é tudo, uma nuvem, um pedaço de papel, uma poça d'água, um cachorro. Você passa a olhar para a vida de uma forma mais poética, inclusive, né? E aí a criança te dá uma aula após a outra, todos os dias, né? Eu me lembro, sei lá, uns 3 meses atrás, o Cairo caiu na rua e levantou chorando, assim. Eu falei, que foi, filho? Machucou? Tá doendo o quê? O cotovelo da minha perna. Assim, você fica que criatividade, né, é muita cara? Poesia o tempo inteiro, tá ligado? Ele dá o jeito dele de falar as coisas e com esse jeito você vai aprendendo, porque o nosso olhar, ele tá muito duro, né? Ele tá, não é concretizado, né? Ele tá concretado, né? Ele tá cimentado numa coisa, numa realidade. E o olhar da criança, ele não consegue comunicar uma coisa de um jeito, ele dá uma volta para falar aquilo. Busca referências. E aquilo te ensina tanto. Exatamente, ele busca referência. E aí ele tenta falar uma coisa, filho, eu não estou entendendo. Ele ainda não fala, ele tem 3 anos e pouco, ele não fala perfeitamente. Então, às vezes, é um desafio quando ele tem uma palavra nova.
E aí ele dá um jeito de falar, não, pai, é tal coisa que é igual tal coisa que você falou aquele dia. Ah, lembrei. É disso que você tá falando. Eu falo, pô, filho, muito bem, você achou um jeito de falar, parabéns. É incrível, incrível. E como eles não esquecem, né? Vou pegando referências assim, eu tô nessa fase também, o meu tem 1,9, aí ele caiu numa viagem que a gente fez também, aí fez já tinha feito uma vez um raladinho no joelho, mas ele era bem menor, aí desse ficou marcado. Já saiu a casquinha, tá aquela parte rosa, e ele fica toda hora, dodói, sarou. Tipo, ele não esqueceu aquilo, sabe? Tipo, é uma marca interessante também da vida dele. Ó o Neto, ó. Neto passando aqui do lado de fora da nossa gravação. Você é corintiano? Sou. Então eu vou te levar para conhecer o Neto daqui a pouco. Você que está ouvindo a gente grava numa sala que tem vidro, todo mundo fica vendo. O Neto passou, mandou um beijo aqui para nós demais. Agora. Mas acho que você falou isso, dessa sensibilidade muito bonita que você tem, né, da música mudar o mundo, né? Essa capacidade de você fazer algo que muda o mundo das pessoas, né? Não assim, vai mudar o mundo globalmente, mas está mudando o mundo de quem está ouvindo essa música, de quem está sendo abraçado ali por ela e também de inspirar para que as pessoas também mudem os mundos em volta dela. Porque você falou da ausência do seu pai, você já é um pai presente, né? E você vai poder levar essa mensagem para que outros pais também possam ser presentes. E você também começa a ressignificar, entender que o teu pai vem de uma geração onde o homem não tinha direito de chorar, né? Onde o homem não podia abraçar, onde se seu filho chorava, levanta que homem não chora. Então é muita coisa para lidar ali, né? Tem uma coisa do contexto histórico que a gente não pode dispensar, né? Não que justifique, mas ao mesmo tempo não justifica, mas justifica muita coisa, né? Faz você, pelo menos, compreender uma realidade ali e tal. É isso, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade e com isso a gente vai construindo a nossa régua, né? Para ir medindo as coisas daqui para frente e tal. Eu acho que o meu papel com tudo isso, com o gostar de falar sobre ser pai, é justamente colocar na cabeça das pessoas que me escutam, que me acompanham e tal. Pô, a gente vem de uma geração do rap que é uma geração hiper afetada pela ausência paterna. Isso, você ouvindo as músicas, você vai... Quase geral, né? Nossa, você vai ter um panorama assim... super evidente, super notório disso, em como isso afeta os rappers e as rappers também, né, da minha geração. E agora a gente vem de uma geração que não todos, não vou ser hipócrita, né, mas em que existem muitas pessoas, muitas figuras paternas e maternas que fazem questão de demonstrar que são pais e mães hiper presentes. Assim, a mãe, obviamente, com muito menos escolha do que o pai, mas ainda há muitos pais que ainda debandam ainda e tal, ainda na cena do rap. A gente continua sendo um reflexo da sociedade, né? Ninguém é perfeito na nossa cena, próprio que a gente só porque a gente fala as coisas que a gente fala, mas a gente está numa geração em que a gente faz questão de demonstrar a força, a potência disso e o quanto isso faz bem pra gente, quanto isso é transformador, porque a gente precisa alimentar isso nas pessoas que vão se tornar pais e mães daqui a pouco, sabe? O buraco que isso deixa na vida de uma criança é um buraco que ele pende a continuar na vida de outras pessoas. É uma coisa que vai afetando as próximas vidas, as vidas inocentes depois que não tem culpa nenhuma. Então você precisa cortar isso em algum momento. Demonstrar sentimento é quase a terapia, né? Vulnerabilidade, aprender a ser vulnerável, né? E eu te perguntei sobre suas referências, mas você também é uma referência para essa geração nova, até para a geração que veio antes de você, porque você vai aprendendo, a arte vai ensinando também. E eu achei que ficou faltando uma lacuna de perguntar. Você é um homem preto dentro do rap, há esse estigma, e você é de São Paulo, você é sudestino. E como que você lida e como que você enxerga também ser uma referência para novas pessoas? Com certeza você já ouviu de pessoas, olha, comecei a ser rapper por sua causa, comecei a rimar por sua causa. Você, como um homem preto da periferia, se vê nessa posição de referência, e agora você falando como pai, ser uma referência como homem, como pai, como esposo, como que isso atravessa você? Eu tento agir com naturalidade às vezes, mas é difícil, não tem como. A minha escola de rap me ensinou a ser um pensador 24 horas por dia. Então eu penso muito no que eu faço, assim. Eu penso no que eu faço, não tem como não pensar. Eu penso muito no que eu faço, penso muito no que eu falo. Eu penso no que eu posto, eu penso no que eu não posto, especialmente no que eu não posto, sabe? Porque eu sei que as pessoas estão vendo, as pessoas
vão usar aquilo como referência. Eu sei a mensagem que isso está transmitindo para alguém. Então, isso me faz pensar nas coisas. De certa forma, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. E se eu não pensar nisso, eu me sinto irresponsável, de certa forma. É claro que quando eu falo assim, eu penso nisso o tempo inteiro, parece que é uma coisa, uma paranoia. Não, é uma coisa natural. Eu sigo vivendo minha vida com espontaneidade, com tranquilidade. Mas eu sei que as minhas ações têm um peso, né? E eu não posso tirar isso de vista, não posso perder esse norte nunca. Minhas ações têm um peso. Se as pessoas me encontrarem de um jeito amanhã, brigando na rua, sei lá, alguma coisa do tipo, isso tem um peso, isso transmite uma mensagem. Isso mudou depois que você se tornou pai? Isso aí agora foi potencializado, assim, a enésima potência, porque agora tem uma criança, né? Mais do que as pessoas que me admiram, ele te vendo, né? Agora tem o meu filho. Então, eu tenho que pensar muitas vezes no que eu vou falar, às vezes, porque já tem isso aí. A gente vai ensinando algumas coisas para ele que ele não pode falar. Aí ele, quando eu falo determinada coisa, ele fala: pai, você falou uma coisa feia agora. Ai, bonitinho, gente. Eu falo: não, filho, mas eu não estou falando tal coisa. Aí eu invento uma coisa: pai, você mentiu. Eu falei: não mentiu, eu inventei. É só uma brincadeira. É só uma brincadeirinha. Você não pode mentir para uma pessoa para se beneficiar, mas se você está fazendo uma brincadeira, você pode. Então, assim, então tem ele lá agora, sabe? E eu acho que isso cabe a todos nós, porque muitas vezes o que as pessoas esperam da gente, né? Nem que elas esperam, o que elas querem, né? A forma como elas querem que a gente reaja. Então isso tem um peso. Então eu penso nisso bastante, saca? A gente acaba de passar por um episódio com o nosso irmão Renato Freitas, que foi provocado até a última, até reagir, né? Porque ele não agiu, ele reagiu, e aí as pessoas colocam ali a reação do oprimido como se fosse a ação do opressor, que dão o mesmo peso. Não é, cara. É um cara que sofre uma perseguição imensa política no estado dele e no Brasil inteiro, tá ligado? Basta pesquisar um pouco a história dele para saber disso aí, entendeu? Isso me lembrou aquela música que você tá participando também, né? Se eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide e finja que esqueceu, né? Entendeu? Então, assim, por isso tem um peso. Por isso tem um peso. Olha o que as pessoas no que tentaram transformar isso que aconteceu. E o que fazem a cada ato. E agora eu fico aqui, inclusive minha defesa, porque eu citei a coisa da briga, para não ficar uma coisa meio fora de momento. Porque fica, inclusive, a minha defesa ao meu parceiro Renato Freitas, porque a perseguição que ele sofre no estado dele é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E é uma perseguição. Desde a coisa da primeira manifestação em frente à igreja lá da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, cujo nome dos Homens Pretos foi retirado, mas ela continua historicamente. Desde aquilo lá é uma coisa absurda a todas perseguição que ele sofre. Todas as câmeras são apontadas para quem eles acham que são as pessoas então, mais assim, vulneráveis. A gente obrigatoriamente já acaba pensando muito já no que a gente faz. E eu penso nesse outro sentido das referências para as pessoas, né? Para as pessoas que me acompanham, para meus fãs e tal. Eu penso muito nisso, porque eu acho que as ações têm um peso. E alguém está olhando, né? Alguém está olhando. E mesmo quando você... Isso para todo mundo, tá? Inclusive para você que está vendo aí, que fala: não, eu sou anônimo, não sou famoso ainda. Não, tem alguém te olhando, tá? Eu acho que a gente sempre precisa ter isso em mente. Tem alguém olhando para a gente. Não importa, às vezes, o quão embaixo você acha que está, o quão na fossa você acha que está, aquele dia que você tá com a autoestima zoada mesmo. Mas tem alguém que está olhando para você e tá tipo assim: mano, queria ser mais igual aquela pessoa, sabe? Então, eu acho que isso já é o suficiente para a gente tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala e faz. A gente está sempre inspirando alguém, né? Olha, eu, por mim, continuaria com a nossa conversa por mais 1, 2 horas, mas o Rashid tem outros compromissos, né? A gente também. Olha só. Sério, você é um dos caras mais legais do rap, um dos caras mais legais que a gente já conversou, né? Obrigado, na história do Pretoteca, um cara super sensível, super inventivo. A gente tá muito feliz de ter recebido você, de você ter aceitado o nosso convite, fingindo naturalidade aqui durante essa conversa. Mas foi demais receber você aqui. E, ó, 2026 tá aí, você vai lançar álbum novo, porque, spoiler, né? aqui pro Pretoteca.
lá, né? Então você volta. Não, eu volto. Eu não sei como vai ser dos lançamentos de 2026, eu sei que é ano par, então eu tenho que dar meu jeito. Mas é só vocês me chamarem que eu volto. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela recepção aqui. Bom demais a troca de ideia. Não, e dá pra gente deixar ele sair daqui sem pensar em rima, que é a tua origem, né? Você já passou aqui quase uma hora olhando pra gente, vendo o cenário, vendo tudo. Dá pra pedir uma rima pro Pretoteca? Uma rima pro Pretoteca. Com certeza, porque minha mente é como uma biblioteca. Me lembro, seja no tempo dos Maia ou dos Azteca, eu faço dessa forma para não deixar cair a peteca, representando com minhas irmãs aqui no Pretoteca. Tamo junto. Levou mais que 16 reais pra casa hoje. Que é isso? Sensacional, Michel, Rashid, receber você aqui, pô, de coração. Obrigada, viu? Tamo junto, minha gente. Muito obrigado você que viu aí também, que ouviu. Tamo junto. E é ótimo conhecer para além do artista, né? Conhecer Sim. o homem, o Michel, aquela pessoa e saber a sua trajetória. Foi um prazer receber você no Pretoteca. A gente espera você no ano par. Em todos os anos pares. Até daqui a pouco, então. Tamo junto. Obrigada, querido. Até uma próxima. E obrigada também você que acompanhou o Pretoteca, né? Pelas ondas da Rádio Band News FM. Também no YouTube da Rádio Band News FM, em todas as plataformas de streaming. O Pretoteca não é feito sozinho. A gente tem todo um time aqui por trás. Luana Pereira aqui, né? Minha parça, me ajuda muito aqui, nos ajuda, né? Aliás, fazemos juntas esse programa. Mas tem mais gente. Bora aos créditos? Bora aos créditos. Glauco Genovese, que é o operador de switcher. O que é switcher? É uma sala de controle com várias telas, vários teclados, vários botões. Quem muda as telas aqui pra você que vê pelo YouTube. Exatamente. É esse que manda tudo, que fala no nosso ouvido também. Tá tudo certo. Zé Florentino, responsável por fazer os dados aqui que a gente trouxe das cidades mais ouvidas, das músicas que mais... Ou melhor, dos estados que mais ouvem o Rashid, as músicas mais ouvidas. Ele que traz esse levantamento aqui do Google. A Tayane Cátio, na nossa produção, rainha, a nossa patroa, de férias hoje. A nossa patroa. Ela que manda na gente aqui. A Beatriz Alencar, que faz a produção e a edição do Pretoteca. E o nosso Zé Antônio, que deixa o som mais refinado para você ouvir aí de casa. Exatamente. Dá o brilho pro Pretoteca. Aliás, acompanha a gente também pelas redes sociais da Rádio Band News FM. A gente sempre terá cortes das nossas conversas. E toda sexta-feira, 7h30 da noite, tem episódio novo em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. E acompanha também a programação da Band News FM. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Lua e eu sai dessa força por nós pra fazer ser primavera toda vez que eu ouvir sua voz. Sem perguntar, pra sentir a luz do sol e despertar, ver em cores outra vez, sentir a brisa. Como as folhas que o vento espalha, quanto mais eu ando, mais entendo a grandeza de pertencer.